Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e finalmente começamos a ter uma reação por parte das instituições. Foi um final de semana de reações populares, né? Como eu falei no meu último vídeo, uma reação da maior instituição que existe, que é o indivíduo, né? Que foi para as ruas aí se manifestar, e essas manifestações têm que continuar de maneira constante, né? Mesmo em dia de semana. Mas falando em instituições, né, aí a gente fala de Advocacia Geral da União, a gente fala de Procuradoria Geral da República, eles começaram a dar sinal de vida e vamos falar das atitudes importantes e são boas notícias, né, no meio de tanto caos. Antes só dar um recadinho aqui rápido para vocês, o Instituto Borborema, que é parceiro aqui do canal, está com 30% de desconto em todos os mais de 20 cursos que eles possuem lá. O link está aqui na descrição desse vídeo e o link também da livraria do canal Vista Pátria está também na descrição e fixado no primeiro comentário. Vamos lá, pessoal, vamos para a reação do governo federal, né? A reação da Advocacia Geral da União, na verdade está ali para defender a União, né? Os poderes em si. O primeiro ato, tá, desse final de semana foi o do André Mendonça, que é o AGU, né, o Advogado-Geral da União. E hoje tivemos também aí a notícia da reação do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Então vamos por ordem cronológica. O André Mendonça, né, diante aí de todas essas barbaridades que nós estamos vendo, de prisões arbitrárias, inclusive teve eu não consegui averiguar, né, se o vídeo realmente aconteceu esse final de semana, mas teve um general que tentaram prender ele na praia de Ipanema, né, e o cara sacou a arma dele, foi um pega pra capar. Enfim, eu só não vou colocar o vídeo aqui porque eu ainda não consegui confirmar, né, a linha temporal desse fato aí, mas é bem interessante, procurem aí na internet, né? Povo armado, a polícia ficou correndo igual barata tonta, não prenderam lá o general. Teve também uma prisão hoje de uma senhora que estava caminhando numa praça em Araraquara, São Paulo. Ela foi presa, né, pela guarda municipal, de maneira muito violenta, inclusive. O vídeo está lá no canal Alan Frutuoso, eu estou colocando esses vídeos curtos, esses vídeos do fato em si, todos lá no canal Alan Frutuoso. Se inscreva lá também se você ainda não é inscrito. Mas então, diante de tudo isso, né, diante de todos esses absurdos, o André Mendonça, ele deu a seguinte declaração no dia 11 de abril, tá? Então, portanto, anteontem, e já foi um recado muito bem dado e uma ameaça aos governadores e prefeitos, né? Uma boa ameaça para aqueles que querem continuar sendo tiranetes. Vamos lá, o que o André Mendonça escreveu? Abre aspas para André Mendonça, Advogado-Geral da União. Diante da adoção ou ameaça de adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais do cidadão por parte de autoridades locais e estaduais, informo que a Advocacia Geral da União aguarda informações do Ministério da Saúde e da Anvisa para propositura de medidas judiciais. Esse foi o primeiro tweet dele. Aqui ele está dizendo o seguinte: eles verão até que ponto você prender uma senhorinha na praça, isso tem cabimento dentro do que foi, dentro da prevenção sanitária que está estabelecida pelo Ministério da Saúde. Você vai lembrar que no dia 17 de março, o ministro Sérgio Moro e o Mandetta foram a favor de prisões aí de pessoas que colocassem em risco, né, a saúde pública, né? E a gente estaria falando de pessoas contaminadas, né, já diagnosticadas, que estavam circulando por aí, espalhando o vírus. O que aconteceu é que eles usaram, né, esse dispositivo, essa ideia que o Sérgio Moro e o Mandetta deram lá no dia 17 de março, né, para prender quem diagnosticado estava contaminando as pessoas. Eles usaram isso para prender todo mundo. Então quem está caminhando na rua, quem está na praia, virou essa zona que a gente está vendo aí, tá? Então, infelizmente, né, Mandetta a gente já sabe o que virou. Ontem estava lá no Fantástico, né, brigando, né, expondo o presidente da República, e o Sérgio Moro está se omitindo sobre esse assunto. Falou disso no dia 17, depois não falou mais diante dessas arbitrariedades. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que está acontecendo essas prisões
E esses governadores, inclusive teve uma entrevista agora do vice-governador de São Paulo, usando inclusive o nome do Sérgio Moro para justificar essas prisões. Então estão se baseando nisso para fazer essas arbitrariedades. Então o que o André Mendonça está falando aqui nesse tweet? Ele, como advogado-geral da União, ele vai averiguar o que está escrito na portaria, o que está determinado, o que está delineado ali na lei, né, no que foi estabelecido, nas normas. Ultrapassando, constatando, né, que houve ali o excesso, né, ultrapassaram a recomendação do Ministério, ele vai propor medidas judiciais. Isso aí soa como música aos meus ouvidos, porque se vocês observarem as últimas ações do André Mendonça em defesa do presidente Jair Bolsonaro, ele tem ganhado todas, tá? Dou um exemplo aqui daquela MP que liberava as lotéricas e as igrejas, que um juiz de Duque de Caxias derrubou, ele foi lá, entrou e já ganhou e liberou de novo a MP do presidente. Então ele tem tido bastante sucesso. Então me anima muito aí essa possibilidade do André Mendonça entrar na justiça para peitar esses prefeitos e governadores. Mas ele não parou por aí, né? Ele continuou aqui o seu segundo tweet, ele fez uma thread, e diz o seguinte: nosso objetivo é garantir a ordem democrática e a uniformidade das medidas de prevenção à Covid-19. Como advogado-geral da União, defendo que qualquer medida deve ser respaldada na Constituição e capaz de garantir a ordem e a paz social, que é o que nós não estamos vendo acontecer nesse exato momento, inclusive como o caso do general que eu falei aí, que poderia ter tido um tiroteio, né, em plena Vieira Solto, e tudo isso por medidas arbitrárias, um bando de PM agindo como capanga de governador e guardas municipais agindo como capanga de prefeitos. Então o seu último tweet, ele diz o seguinte: medidas isoladas, prisões de cidadãos e restrições não fundamentadas em normas técnicas do Ministério da Saúde e da Anvisa abrem caminho para abuso e arbítrio. Medidas de restrição devem ter fins preventivos e educativos, não repressivos, autoritários ou arbitrários. Então o recado foi dado muito claro pelo André Mendonça e, obviamente, eles já estão averiguando aí, né, essas arbitrariedades que estão acontecendo, e se ele entrar aí com essa medida judicial, muito provavelmente teremos aí uma vitória para o povo brasileiro. E a outra boa notícia, né, da reação, finalmente temos a reação, vem do Augusto Aras. O Augusto Aras, ele fez um parecer para o Supremo Tribunal Federal, no qual ele garante ao presidente Jair Bolsonaro, né, o direito, né, a prerrogativa de determinar o fim do isolamento social ou agravar o isolamento social, enfim. Isso fica a cargo do presidente da República. Ele é a autoridade máxima, segundo a recomendação do Augusto Aras, para decidir em qual grau, né, esse isolamento vai ser feito. Inclusive, no parecer dele, ele diz o seguinte, abre aspas: as incertezas que cercam o enfrentamento por todos os países da epidemia do Covid-19 não permitem um juízo seguro quanto ao certo ou desacerto de maior ou menor medida de isolamento social. Certo que dependem de diversos cenários, não só faticamente instáveis, mas geograficamente distintos, tendo em conta a dimensão continental do Brasil. O que ele está dizendo aqui, o Augusto Aras? Que o Brasil é um país gigantesco, né, e que cada região vai ser atingida pelo vírus de uma forma, né, dependendo ali do clima, dependendo da densidade demográfica, enfim, o Brasil, ele é continental, ele vai ter suas particularidades. Então não tem como você fazer um lockdown total, né, ignorando essas diferenças de locais. Sem contar que, como a gente já falou ali do AGU, que isso abre margem aí para atitudes autoritárias de governadores. Então, muito boa aí essa avaliação, né, esse parecer do Augusto Aras para o Supremo Tribunal Federal. Isso dá uma certa segurança ao presidente, caso ele queira agora fazer um decreto para derrubar, né, ou pelo menos afrouxar
esse isolamento, né? E aí fazer o tal do isolamento vertical, que é o que tem sido proposto aí já há 2 semanas, né? Você isolar o grupo de risco e colocar de novo a máquina da economia para funcionar. Então, ganhou um aliado de peso aí, que é o PGR. Obviamente que quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, e é por isso que mesmo com essas reações institucionais aí do AGU, da PGR, nós não podemos deixar de lado a nossa força como população e a nossa pressão nas ruas, demonstrarmos a nossa insatisfação contra essas arbitrariedades, tá? Então tudo isso aqui chega para somar, isso aqui não chega para nos acomodar. Não podemos deixar as ruas. Assistam o meu vídeo de sábado, né, quem não assistiu, onde ali eu falo, inclusive, de como, na minha visão, nesse momento, nós devemos organizar essas manifestações. Isso vai ajudar em muito a pressionar tanto as instituições, quanto até mesmo os políticos que fazem parte de instituições como o Congresso Federal, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, pelo menos uma notícia animadora, tá? Não é nenhuma salvação, afinal, os absurdos continuam acontecendo, mas pelo menos é um começo. É um começo de algo que pode melhorar bastante. Eu falo Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal. Tem o link do Apoia-se aqui embaixo também, se você puder se tornar um apoiador ou através da conta corrente. A ajuda de vocês aqui para manter o canal ativo e trazendo notícias e conteúdo para vocês é de suma importância. E também você pode ajudar o canal adquirindo um dos cursos do Instituto Borborema ou através da livraria do canal Vista Pátria. Né? Tá todo mundo aí para poder absorver um pouquinho de conhecimento enquanto a gente fica trancado em casa igual bandido, né? Até a próxima. Tchau, tchau.